Programa Edson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa. Como é que você está, Vitão? Estou vendo como que as coisas estão funcionando aqui, que eles deram umas opções para a gente. Mas vamos em frente, né? Vamos tocar o barco. Eu faço uma coisa normal aqui para vocês e a gente... Depois eu vejo como é que ficam os resultados finais disso. Porque tem tanta coisa acontecendo ultimamente, cara, mudando para todo lado, que a gente tem que ficar com 3 pés atrás para tudo que vai fazendo, né? Porque tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, tem coisa que eles dão informação, fazem outra. Então, para que não tenha problema, né, é melhor fazer com o pé no chão para não fazer besteira. Então vamos em frente e vamos lá. Bom, metade de julho, um monte de coisa acontecendo. Problema para todo lado, situação de tudo quanto é tipo. O Amati estava resolvendo problema, para quem perguntou. O Amati estava resolvendo problemas junto com o cliente, né? E a gente está assim, tá tentando ver qual que é o melhor caminho a tomar. Se a gente faz um negócio mensal, se a gente faz as coisas semanal, a gente não vai fazer. Porque pelos custos que estão colocando para a gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? A gente teria que ter um patrocínio muito maior, um investimento muito maior, então não tem como. Então a gente vai começar a fazer uma coisa ou mensal, ou quinzenal, né? Mas tem alguns detalhes que a gente está vendo ainda, acertando como fazer, se mantém isso. Morrer, não, a gente não vai querer morrer. Né? Porque tem muita coisa que a gente investiu aqui muito tempo e não dá para jogar isso fora. Né? Mas assim, a gente precisa se organizar e por isso que vai ter esses balanços por aí, mas a gente vai tocando o barco e resolvendo da melhor maneira possível. Né? Então, primeiro vamos falar um pouco de evento. Né? Evento já está aberto as inscrições para quem queira participar no final do mês, né? Dia 28 e 29, para o 14º, né? É tipo isso, Vitão. Né? O 14º Fórum Nacional de CICERTS, né? Patrocinado pela CERT.br. Então já está aberto as inscrições, se você não fez ainda, corra, porque são vagas limitadas, tá? Além disso, a gente vai ter B-Sides em Porto Alegre, finalmente vai ter, dia 25, né, B-Sides em Porto Alegre, ou seja, no final de semana, início do final de semana que vem, na sexta-feira, né, o sábado, agora não sei direito, 20, 21, 22, 23, acho que é sábado, né? E a 8.8, nosso amigo chileno, vai estar fazendo sua primeira versão no México, que é dia 29, 30 e 31, na Cidade do México. Isso vai ser bem legal mesmo. Então a gente está de olho nisso para ver o que vai acontecer. Com relação a coisas aqui no Brasil, a gente viu que ultimamente tem muita coisa rolando de enxurrada. Né? E a gente já estava trazendo uma tendência do que estava acontecendo, baseado em cima de fatos com é IA, não é só IA. Não é só IA. A IA tem muito a ver com isso. Mas tem muita coisa que a impressão que nós temos é que afrouxaram um pouco os controles, né? Deixaram a coisa um pouco meio solta e aí começaram a soltar a versão sem muita avaliação, muita validação e isso desandou um pouco, né? Vamos pegar os exemplos que vêm acontecendo nas últimas semanas, vou comentar alguns aqui com vocês, e então não está normal, né? Tem muita gente fazendo besteira, tem muita máscara caindo. Se a gente parar para pensar, os contratos grandes que as empresas fazem são tudo de 5, 3 anos, 10 anos. Né? E a gente está em 2026. Se a gente pegar aquela coisa toda conturbada que teve em 2020, muita coisa aconteceu ali no pré-pandemia, com pandemia, nego fazendo contrato de 5 anos para segurar a onda dali para frente.
que isso ocorre? Esses contratos que foram feitos muito às pressas estão se acabando. E o pessoal está vendo que esse baralho de cartas não para em pé, né? Por vários motivos. Não é só IA, de novo, não é só IA. Tem muita coisa que foi contratada às pressas, de forma errada, de forma mal feita, que agora estão não se sustenta mais. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito problema aparecendo, muita situação sendo escancarada, e isso que está mexendo com o mercado de uma forma até assustadora. Porque de um lado está criminosos se desenvolvendo muito rápido com o IA, muita gente boa fazendo coisa boa com o IA, só que quem investiu nela está tendo lucro. Então fica assim, tem muita gente reinventando a roda sem necessidade. Então, por isso que há algum tempo eu até comentei com vocês que a SIA, como ela é hoje, na minha opinião, ela vai sumir. Assim, até metade do ano que vem, no máximo, eu acho que isso muda. Muda e muda, se não for antes. Né? Muda e muda drasticamente, porque as coisas estão... É muito zero day, é muita coisa sem sentido, são controles que estão sendo deixados de lado porque as pessoas já não sabem mais o que está correto, o que não está, o que deve seguir, o que não deve ser seguido. Então, as coisas não estão simples. Né? Pode até parecer que estão simples, mas não estão simples. Né? Os custos estão absurdos, ao mesmo tempo também tem um monte de coisa nova aparecendo que as pessoas não sabem direito o quanto isso impacta ou não, o que já existe. Então, são situações que a gente tem que colocar na ponta do lápis, começar a averiguar, ver como que isso vai caminhar e entender que a gente está prestes a ver de mudança nesse mundo tecnológico que a gente vive. Né? Se a gente começar pelas notícias, vamos pensar assim, olha como que a tendência tão... Eu não gosto dessa palavra tendência, mas se você pega as últimas semanas, você pega as coisas como estão acontecendo. SonicWall. SonicWall é uma empresa super idônea, super capacitada, né? E ela se colocou presente em várias notícias por aí, dizendo que estava sofrendo ataques. Isso aí agora, nessa semana, né? Sofrendo ataques, invasores, explorando problemas que tinham de zero day. São 2 CVEs que foram encontradas lá, que os laboratórios Rapid7 descobriram, e começaram a ser avaliados no dia 22 de junho para cá, né? Com relação, inclusive, à possibilidade de exfiltração e outros ataques de ransomware e falhas nesses zero days da SonicWall. Cara, ela já distribuiu os patches, ela já explicou para todo mundo como corrigir, já está disponível os patches para você pegar e ir lá atualizar o seu SonicWall. Só que quantas pessoas realmente fazem isso? Né? A gente viu a situação que durante uma atualização a pessoa já faz besteira, né? Porque as pessoas estão buscando informações assim de fora, sem ser dos sites oficiais. Então eles buscam dentro de GitHub. Né? Saíram notícias essas últimas semanas que mais de 300 mil, como é que fala assim, peers do próprio GitHub estão infectados. Então é isso, é um negócio muito fora do comum. Né? O Dalton, você perdeu aí agora. Não, cara, a gente está avaliando aqui porque a gente precisa mudar a maneira como eu já tinha falado para vocês, em termos de valores e investimentos, né? A conta não começa a fechar. Então a gente vai começar a fazer programação uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, né? E como eu recebi uns acessos diferenciados aqui que nos ofertaram, eu estou vendo se vale a pena, se não vale a pena, qual que é o resultado dessa transmissão, para mim depois ver, a gente avaliar o que faz, o que deixa de fazer, tá? Parece que está indo bem, depois a gente vê e vai atualizando vocês. Mas então, voltando ao negócio do SonicWall, é um problema sério, a Rapid7, que está super ativa no mercado em termos de laboratório e averiguações de situações comuns, né? Perceberam o problema, avisou, a SonicWall acatou o problema, já distribuiu o patch quase que de imediato e está incentivando as pessoas para que atualizem o seu software, né? Que já está disponibilizado desde o comecinho do mês.
Tá? Só que o que acontece? Eles até pegaram os indicadores de comprometimento e colocaram no site da SonicWall para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Só que, assim, quantas pessoas realmente estão fazendo essa atualização? Quantas pessoas realmente estão preocupadas em resolver esses problemas? Então, a gente começa a ver que, ao mesmo tempo que a gente sabe que está tendo um monte de opções que aumenta a segurança das pessoas, tem muita gente que parece que está se... uma rebeldia sem explicação, que as pessoas simplesmente não fazem o mínimo necessário, que é atualizar uma base dessa. Né? A gente está vendo em diferentes clientes, em diferentes situações que a gente vem avaliando no mercado, vou falar clientes que não são clientes, mas pessoas que nos procuram sobre avaliações de mercado, a gente está vendo situações que a realidade que vivem e o que deveria estar são distantes. Né? São pessoas que estão assim, com tipo 1 ano e meio de backlog sem atualização de vulnerabilidade, de correção de ambiente, de atualizações. Então, uma hora a casa cai. Né? E esse problema é óbvio que vai ficar pior. Então, isso é SonicWall. Outro exemplo que aconteceu esses dias também foi a Zoom. A Zoom, que todo mundo sempre utilizou como sala de reunião e tal, né? Já teve alguns problemas no passado, e hoje ele é conhecido como Zoom Workplace, né? Não é só Zoom, é o Zoom Workplace, tem mais algumas opções, tem a parte de voz sobre IP, tem calendário, tem a parte de sharing de documentos. Eles deram uma melhorada geral no produto, né? E também apresentou problemas. Por que apresentou problemas? Eles descobriram uma falha crítica que permitia a invasão de contas com total takeover. Então, assim, eu tenho segurança, eu tenho token, eu tenho um monte de coisa, e mesmo assim, né, as pessoas estavam, assim, os criminosos estavam conseguindo utilizar, principalmente a versão 7.0 do Windows, sendo impactada e as pessoas estão tomando conta de contas de usuários. Né? Mudaram de novo, né? Mudaram o esquema do VDI feito para o próprio Windows, mudaram o Meeting SDK, que é outro produto deles que é encapsulado para fazer essa comunicação. Né? Então, atualizaram, perfeito, atualizaram. Mas não existe ainda uma declaração da empresa que o problema foi corrigido. A gente sabe que tem movimentações de correção, a gente sabe que eles entenderam onde que é o problema, né? Só que para pensar, se eu tenho um account takeover, que o cara pega a conta de um usuário, ele é 9.8, 10 de um CVSS. Então é super crítico. A empresa diz que já lançou algumas atualizações, mas ela não garante que todo o problema foi corrigido. Então, essas coisas que a gente não está conseguindo entender e ler no mercado assim como um todo, o que acontece? Eu não sei se está uma afasia de fica assim mesmo, depois a gente vê o que faz, vamos esperar a próxima versão. É uma falta de comunicação geral, e são vários produtos, são várias empresas idôneas. A gente recentemente falou com vocês do Oracle, né? A gente pegou um sistema, um problema gigante dentro do SharePoint, do Windows, que ainda está dando pano para manga. Né? O Patch Tuesday da semana passada, para que vocês tenham uma ideia, foi recorde de atualizações, 622 atualizações no Windows. Isso é recorde dos recordes. Isso porque em junho já havia sido batido recorde. Agora foi 622. A CIS americana está entrando como é que fala assim, colocando uma posição mais incisiva para que as coisas sejam corrigidas, porque está perdendo o chão, gente. Né? Então, que nem o Cario falou aqui, né? Vamos hackear o mundo. Parece que eu estou me sentindo pink cérebro. Qual que é o próximo passo? É dominar o mundo, cara. Dominar o mundo, porque você vê que são caminhos que estão se perdendo. Né? Outro mal, uma coisa que chamou a atenção também essa semana passada, né? No comecinho desse mês de julho, vocês devem ter ouvido falar de um novo malware chamado Labubaret. Vocês ouviram falar desse Labubaret? Esse Labubaret, ele se infiltra dentro do ambiente do Windows
como se fosse um software do NVIDIA, né? Como se fosse uma atualização básica de NVIDIA. Só que ele é cheio vamos falar assim, de ferramentas do mal. Ele funciona dentro do Windows, ali, utilizando PowerShell, JavaScript, com SOC 5 ou não, e faz o diabo na sua máquina, porque você consegue fazer qualquer coisa. Ele é, vamos falar assim, ele é são vários produtos em um só para te criar problema. Né? Então, assim, os antivírus estão preparados para esse Labuba Red? Sim, estão. Mas as pessoas estão atualizando os antivírus. Você percebe? Em todo esse monte de atualização que veio o Windows, como é que o NVIDIA não tem um patch de NVIDIA? Qual que é a posição da Microsoft em relação à NVIDIA? Está claro isso? A gente não encontra isso claro, gente. Então, essas situações que estão deixando a gente assustado, né? Estão falando que existe um Labuba Panel, por exemplo, né? Como se fosse o Favico, e tem uma estrutura que ele usa como controle de comando e controle de C2. Então, não é um vírus qualquer, não é um malware qualquer. As pessoas estão se dedicando ao máximo para criar problemas mais complexos, são mais inteligentes, são mais adaptáveis, né? Então, assim, isso traz a você uma preocupação maior, quer queira, quer não, né? E você vê que eles estão mexendo com pessoas, não é o seu Zé da esquina, né? Olha só, atualização de NVIDIA via Microsoft. Percebe? Eu penso assim também, Cari, eu também penso assim, a impressão que fica é que muitas vezes a gente está indo para um nível parece que é proposital, parece que as pessoas estão criando situações assim absurdas para, sei lá, de repente jogar tudo isso fora e vender um negócio completamente novo, ou justificar algum investimento diferenciado que possa vir a ter. É especulação, a gente não pode falar que é isso, que é aquilo, porque isso é pura especulação. Não tem como a gente garantir uma coisa dessa, jamais. Mas começa a nos chamar a atenção, porque sai muito da curva, sai muito da normalidade, daquele comportamento que a gente vem acompanhando, né, nos últimos anos, por exemplo. Então, nos assusta, né? Quando você vê um órgão como a CISA americana, né, e exigir uma correção da Microsoft e tomada de ações sobre o SharePoint, isso não é uma coisa normal. Isso não tem como ser uma coisa normal, tratada como se fosse uma coisa comum, cotidiana. Tá? Não é. A Microsoft me corrige numa semana 622 falhas e na semana seguinte a CISA coloca em sua página principal que ela exige correções e tomadas de decisões imediatas com relação a SharePoint. Como é que a gente pode tratar isso como uma coisa comum? Né? Você pega uma CVE de mercado e passa a ser introduzida como uma KEV, né, dentro da CISA, é porque o negócio é sério, é porque eu estou impactando o governo, eu estou impactando órgãos públicos, eu estou impactando situações que são de segurança. Né? Boa noite, vou falar boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, viu, gente? Eu não estou deixando de ver vocês falando oi aqui, não. Eu estou só contextualizando essa situação de Microsoft nessa briga, entre aspas, com a CISA. Se a CISA é o órgão maior, regulador americano, que ele preza pela segurança nacional em território americano, que impacta, queira ou não, o resto do mundo também. E ela fala que precisa tomar atitudes orientadas e imediatas com relação ao SharePoint, mesmo na semana seguinte a ter 622 atualizações providenciadas pela Microsoft. Concordam comigo que é um cenário que é um pouco assustador? Não é que a gente está querendo ser o cavaleiro do apocalipse, é um negócio muito fora da curva, gente. É muito fora da curva. E SharePoint é SharePoint. Né? Tá falando o nome SharePoint, é ponto de
compartilhamento, né? Então, se você está compartilhando informações e esse produto não te oferta segurança, opa, tem caroço nesse angu, é verdade, tem caroço nesse angu, né? Por outro lado, a gente viu outra situação também peculiar que chamou muita atenção. Isso foi na segunda-feira, já apareceu para todo mundo. Atualização no Firefox, atualização no Chrome, atualização no Adobe, atualização no VMware, assim, várias correções. São tipo 10, 15 CVEs de correção para todos esses produtos, né? Ah, mas é porque estão descobrindo mais por causa da IA. Gente, desculpa, eu não engulo mais essa não. Tá? Para mim tem muito mais coisa aí. O VMware acabou de atualizar faz pouco tempo. Um mês atrás a gente estava falando de situações críticas do VMware, que a Broadcom, né, que é hoje a dona da VMware, distribuiu os patches, as atualizações, tudo para todos os ambientes dele, e imediatamente, 20 dias depois, não deu nem um mês, 20 dias depois, 25 dias depois, já tem uma nova batelada de atualizações. Beleza, ok. Então, disponibilizando atualizações, a gente vai lá e tenta atualizar. Muita gente não faz isso. E aí vira aquela bola de neve. Porque as coisas são crescentes, não param, né? A gente vive um mundo totalmente interconectado, totalmente dependente de aplicações entre aplicações, né? Teve atualizações novas dentro de Linux, teve atualizações de outras plataformas. Fortinet lançou um monte de atualização de novo, né? Então, assim, é o tempo todo. Então, e esse é um dos pontos também que a gente estava reavaliando, como que a gente, pensando em fazer melhor essa troca de informação com vocês, porque se a gente vem toda semana aqui e fala só de atualização, passou da normalidade, cara. A gente tem que entender o que esse cenário, esse novo desenho que tá surgindo, e tentar preparar as pessoas para o que possa estar por vir, né? Como comportamento, como tomada de decisão, não sei, a gente está tentando entender isso, porque tá demais, a situação passou de todas as normalidades possíveis que você possa imaginar, né? São situações que envolvem grandes empresas, envolve muito dinheiro, e muito dinheiro, grande empresa, muita gente espalhada no mundo inteiro, quer queira, quer não, tem um negócio chamado transparência. E essa transparência não está acontecendo. Essa transparência está meio assim, fuzzy, né? Tá um fog, tá uma cortina de fumaça, assim, que as pessoas falam, pô, tem que atualizar. Ah, porque é IA. Agora tudo é IA. É que nem o cara chega no banco, você vai fazer uma compra, precisa arrumar um negócio, o sistema não funciona, porra. Sério mesmo? Já foi esse tempo, né? A gente está um pouco mais para frente disso. Outra coisa que chamou muita atenção esses dias foi o que aconteceu com a Bosch. Vocês viram da semana passada? Com a Bosch? Ou não? A Bosch, ela tem um contrato com a Synopsys. A Synopsys é uma empresa... assim, eu não sei se é a mesma. Vou ser bem sincero com vocês. Tá? Essa aqui é a Synopsys que eu conheço. Essa Synopsys aqui é a que faz a parte de análise de código, análise de desenvolvimento, né? É um negócio mais voltada para correção de código on the fly. Então, eu estou desenvolvendo, ele vai me ajudando a melhorar o meu código, ok? A sinopse que aconteceu com a Bosch, não sei, não acredito ser que seja a mesma divisão. É de uma empresa que cuida de projetos grandes da Bosch, ok? Então, não confundam as coisas. Pode até ser que tenha alguma ligação, mas eu não a encontrei ainda, tá? Então, essa Synopsys e a Bosch, eles têm um contrato gigantesco de projetos enormes. A Bosch, assim, para que vocês tenham uma ideia, ela é
tão assim, diversificada como uma 3M da vida. A 3M existe milhares, centenas de milhares de produtos. A Bosch está envolvida em centenas de milhares de produtos também. Não é só cozinha, não é só chuveiro, não é só carro, né? Não é só ferramenta elétrica. A Bosch tem coisas, assim, tem o dedinho dela em coisas que vocês nem sequer imaginam, né? E aí, o que aconteceu? Um grupo de cybercrime, um tal de D1R, não é DR1, D1R, né? Começou a fazer ameaças contra a Bosch, que se a Bosch não pagasse uma fortuna para eles de resgate, eles colocariam informações super sigilosas de projetos super sigilosos que a Bosch tem no mundo todo, assim, liberando para geral, né? Desconfia-se que esses projetos são principalmente relacionados a uma nova linha de estudo que a Bosch vem trabalhando, que é em cima de parte de silício, né? Aí você fala assim, pô, silício é o produtinho que faz o chip. Por isso que eu estou falando, a Bosch faz coisas que vocês nem imaginam, né? E aí eles estão falando que eles alegam que invadiram os sistemas dessa Synopsys e pegaram todos esses projetos que estão em andamento com a Bosch e que a Synopsys era responsável, né? E que esses produtos vão começar a ser distribuídos pela rede Tor, né? E tem mais de 40 mil registros, o primeiro lote, para que validem se isso é verdade ou não. Cara, o que está acontecendo? A história está empolvorosa, ninguém sabe se é real, se não é real, se eles conseguiram realmente essa propriedade intelectual de informações da Bosch, né? Informações, inclusive, que dizem ser extremamente valiosas e super sigilosas. A Synopsys diz que não houve comprometimento nenhum de suas bases de dados em nenhum momento. Eles garantem para a Bosch que isso não está acontecendo. A Bosch continua sendo ameaçada por esses criminosos, né? Já tem até gente da Interpol envolvida, o FBI, o Diabo 4, para saber quem é que está contando a verdade e quem é que não está contando a verdade, né? Alguém não está sendo honesto, né? Do lado da Synopsys, eles garantem que não houve vazamento. Do lado da Bosch, eles estão com a orelha em pé, porque são projetos de extrema segurança, que preocupa as linhas de distribuição e montagem e produção da parte de componentes eletrônicos do mundo inteiro, de várias fábricas distribuídas pelo mundo. Então, essa briga de gigantes um com o outro. Aí você fala assim, pô, mas o que tem a ver isso com segurança da informação? Cara, é um vazamento. Agora, vocês acreditam que isso seria só fofoca? Por que foram mexer justamente com a Synopsys e com a Bosch? Tem muita gente que nunca ouviu falar de Synopsys, nem essa que eu mostrei para vocês aqui. Então, assim, por isso que eu volto a dizer para vocês, as situações estão, assim, fora demais da normalidade. Fora demais da normalidade. Por outro lado, né, quando falo ao lado da parte da inteligência artificial e da análise de informações em grande quantidade, e isso pode estar, sim, abrindo porteiras e novos caminhos para novas buscas, novos ataques. Então, exatamente, Cari, pode ser gente que tá vazando informação, concordo com você, não só da Bosch, como todos esses, né? O cara da Microsoft que está descontente solta informação, um cara dentro de uma Fortinet que solta informação, um cara dentro da Oracle que solta informação, um cara dentro tá tendo essas mudanças do SAP para o SAP HANA, tá todo mundo em polvorosa, né? Porque era feito em Adabas, junto com a Oracle. E aí a Oracle tem um vazamento gigantesco e é a hora de ter investimento. Então, a impressão que o mundo virou uma constante, como é que eu vou falar? Espionagem,
né? Uma espionagem industrial assim, gigantesca, cara. A gente pode até estar exagerando um pouco, mas é assustador. E aí, uma coisa que vem nos chamando a atenção também é que no meio dessas situações de malware e inteligência artificial, vazamento, começou alguma coisa a sair da normalidade também. O que é isso daí? A parte de gestão de acessos. Vocês perceberam isso ou não? Vocês ouviram as notícias em relação à parte de acessos? O que está acontecendo? Toda a parte de access management começou a ter uma relevância maior no mercado, né? Porque hoje em dia a gente tudo usa single sign-on para cá, né? Controles de acesso os mais diversificados possíveis e tentando facilitar ao máximo essa congruência de tantos sistemas diferentes. Pois é, vocês viram a situação que aconteceu nessas últimas 3 semanas que está ocorrendo com o OAuth, ou não? Primeira coisa, vocês lembram o que é o OAuth? Protocolo de autorização, que a gente tenta fazer com que... Assim, ele permite que o aplicativo, para vocês entenderem, você permite que o aplicativo acesse dados e execute ações em seu nome, né? E aí o que acontece? Isso facilita muito você estar trabalhando em ambientes híbridos com vários produtos diferentes, que você sabe que aquelas ações que estão sendo executadas estão andando junto com você. Só que o que aconteceu? Com tanta tecnologia empregada, com tanta IA à disposição, eles começaram a descobrir uma situação em cima do parâmetro de Client ID do OAuth, né? Então, esse protocolo do Windows que ajuda para um monte de coisa, o que eles estavam fazendo? Eles começaram a gerar erros. E os erros, como se repetem, né, em situações diferentes, quando você pegava o mesmo tipo de erro com situações diferentes, eles estavam conseguindo validar usuários. E conseguindo validar também senhas, que estão todas lá escondidas dentro desses ambientes, desses protocolos do Windows, né? Aí o que aconteceu? Eles falsificaram quase 4 milhões de IDs de clientes OAuth, e aí com esses 4 milhões de clientes falsificados, gerando conflito, problemas, eles conseguiram levantar discretamente 2 milhões de usuários com Entra ID válido. Então, cara, percebem o tamanho que isso pode ser como impacto para sistemas que têm controles de acesso diversificado com o OAuth? Vocês percebem isso? Então, olha a inteligência que os caras fizeram. Vamos gerar vários erros. Quando esses erros se repetem, a gente consegue validar o usuário. Então, eles criaram um monte de usuário falso, fizeram esses usuários tentarem acesso em diferentes plataformas, diferentes produtos, para tudo quanto é lado. E quando gerava aqueles erros que batiam o mesmo tipo de código do sistema, eles validam que aquele ID é válido. E aí levantaram de 4 milhões que criaram, a metade, 2 milhões, são de Entra ID válidos. Então aí você pega todo esse monte de situações que não estão sendo atualizadas e uma falha de controle de acesso tão grande. Vocês concordam que você começa a abrir os portões do inferno? E aí junta com esses caras mal intencionados, que nem o cara falou aqui, que é os caras que vão tirando, tacando fogo na porra toda, dando tiro para todo lado, que não quer saber de mais nada. O quanto que a gente está, assim, jogado ao léu, sem controle nenhum, né? Esse que é o problema. É esse que é o problema. São situações que estão além do imaginável.
Por quê? Porque hoje o cara tem container, hoje o cara tem processamento, hoje o cara tem um monte de linguagem que ajuda você a ser muito mais rápido, veloz e ter uma resposta rápida, muito, muito, muito rápida e muito próxima da realidade. Os ataques estão muito além da capacidade das pessoas se defenderem. E por isso dá esse banzé todo. Vocês chegaram a ver esse negócio do Alf ou não? Isso aí é monstro. Quem estava fazendo os testes para validação disso foi a Proofpoint. Tá? Então, se vocês procurarem informações com a Proofpoint, no site da Proofpoint, ou na própria... falar o Alf protocolo, os problemas, vocês vão encontrar várias informações sobre isso. É inteligentíssima a maneira como fizeram o ataque. E assusta demais para que caminho isso pode andar. Tá bom? O que mais que aconteceu de interessante esses dias? Foi encontrado o primeiro worm inteligente. Vocês chegaram a ver isso também? O primeiro worm inteligente. Então, para pensar, né? O worm é um malware que ele se adapta às situações, faz movimentação lateral e sai infectando tudo que ele pode infectar. Né? Essa é a base do worm. Agora, imagina um worm inteligente, um modelo de malware já com inteligência, que ele vai fazer o quê? Ele se adapta às defesas, né? E melhora o seu ataque durante o ataque. Então, quando a defesa começa a entender que aquilo pode ser um worm, ele se camufla, ele muda a maneira de fazer aquele ataque e começa a ser encarado como um produto normal, né? Homologado, que está funcionando dentro daquela rede. E aí ele dificulta todos os níveis de defesa que você pode imaginar. Porque as defesas não se reorganizam tão rápido quanto esse worm está se reorganizando para desviar as informações da defesa. Né? Fala, Fábio, tudo bem? Então, o worm AI, isso mesmo, o Vitão, é exatamente isso. Ele tem uma inteligência que ele consegue mudar de forma persistente e se adapta às defesas. Então, eu tento acessar um protocolo, vejo que aquilo ali está monitorado, eu me disfarço em outra coisa e tento fazer outro tipo de ataque. É isso aí. O negócio começou a ficar mais assim, doido que você pode imaginar. Ele se transforma num alvo móvel, né? Porque ele não é mais aquela coisa estática que ele está ali, ele se aloja, passa para o próximo, aí passa para o próximo, você passa para o próximo. Você entendeu? Pelo contrário, ele vai se adaptando assim, sem parar. Então, quando ele vai para outro diretório, ele vai com outra cara, com outro comportamento, com outra situação. Estou falando diretório entre aspas, tá, gente? É o deslocamento, como ele se infecta. Ele se infecta e muta. Então, é como se fosse um worm mutante com inteligência, que ele vai se disfarçando sobre outros protocolos e pacotes comuns, para você não ter como a defesa agir de forma imediata, entender um método de intrusão e cortar a história pela raiz. Olha que coisa maluca, cara. Né? Até estava falando, hoje, né, Vitão, que você falou do negócio lá que a gente estava conversando do baiano, né, da ideia de pegar... Quando eu estou fazendo uma análise do ambiente, eu já poder, com a IA, tentar gerar um relatório, fazer uma adaptação de possibilidade de correções e tal. Cara, isso é a gente pensando na IA para o bem. Só que aí o criminoso ele já está anos-luz à frente, cara, fazendo com que o seu ataque vai se modificando durante a própria execução desse produto. Olha que coisa surreal, velho. Então, isso assim, é a prova que a gente está num. Como é que eu vou falar? A gente está numa mudança de paradigma muito forte que está para acontecer. Porque as defesas não podem mais ficar como estão, né? A situação não pode mais ficar como está. Isso precisa ter controles e medidas melhores, mais dedicados do que estão hoje disponíveis. Né? Imagina se eu uso uma inteligência dessa de mudança de worm em cima de um Code Red, em cima de um WannaCry, né, de um Slammer, e eu fazer com que esses produtos que já se provaram extremamente eficazes
tiverem uma inteligência que faça com que alguns itens da sua distribuição sejam camuflados por outras ações reais de um sistema de computação. Né? É um negócio assim divino, vamos falar assim. E aí a gente até brinca, estava conversando com uma pessoa ontem, né, foi ontem, na quarta-feira, e ela até falou, pô, então a gente está mais perto do que da terra do Exterminador do Futuro que a gente imagina. Cara, a gente não acredita muito nessas histórias, mas se a gente traçar um paralelo e ver como as coisas estão se adaptando, não está tão longe, não. Não é para ficar todo mundo assustado. Mas, assim, tem muita coisa que está mudando. Porque um worm inteligente, que ele vai começar a ter um ciclo, que ele observa, planeja, age, e depois verifica o resultado que teve e muda essas opções de novo para iniciar um próximo ataque, uma próxima distribuição, uma próxima estratégia de infecção, é um negócio que é fora da normalidade. Né? E aí como que você vai controlar isso? Como você vai ter um módulo que vai se adaptar tão rápido quanto um produto desse para você estancar essa infecção? Né? Então fica aí a dica, cuidado com o worm inteligente. Ah, mas isso aí tá lá. Cara, aí a gente tem que pensar outra coisa também, né? O cara que está fazendo um ataque desse, ele não está fazendo um ataque desse para ficar estragando o seu Facebook, né, meu querido? O buraco é mais embaixo. O cara está pensando um negócio desse para um ataque muito mais, sei lá, impactante de governos, de países, vai muito além da nossa vã sabedoria. Né? Ninguém vai fazer um negócio tão inteligente simplesmente para pegar a senha do Facebook da namorada, né? Então o negócio é brabo. Bom, mas por outro lado, também tem um lado bom, né? Para subir escada. Esse tipo de escada sim, né, cara? Esse tipo de escada que você falou aí, a gente pegou uma rede OT, né? E eu até mencionei, acho que no mês passado, não sei se falei com vocês ou se falei com outras pessoas, mas a Rockwell, né, a Rockwell e a Siemens, no final do mês de junho, lançou várias atualizações para os produtos FCA escada, né, que são de redes de infraestrutura distribuída gigantesca. Esses caras não faziam atualizações há décadas, não vou falar nem há anos, há décadas, que eles não faziam atualização nenhuma. Mudava a cara do produto, mudava a telinha, mas atualização de segurança nenhuma. A Rockwell e a Siemens fez um monte de atualização. Então, quando os caras trazem a farinha para a gente fazer o pão, às vezes, Dalton, tem muito nego que tá com a rosca pronta aí, viu? Tem muito nego que tá com a rosca pronta aí. Então, a gente tem que ficar bem esperto quanto a isso, porque não é normal o que está acontecendo. Né? Essas empresas se movimentarem e pegar produtos que utilizam há tantos anos e de uma hora para outra lançarem atualizações de segurança, não é à toa. Né? Eles sabem alguma coisa a mais que a gente não está sabendo. Né? Agora, tem um lado bom também. Né? O lado bom também, por exemplo, a polícia espanhola, a gente está no meio da Copa do Mundo, Espanha indo para a final, tudo. Né? E a polícia espanhola desmantelou, cara, um esquema de fraude cibernética de 140 milhões de euros. Aí você fala assim, cara, mas como assim? Cara, vocês lembram que um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, quem acompanha a gente trouxe a informação para vocês de uma situação de golpe que foi montada na Rússia, que os caras tinham um prédio inteiro para aplicar golpes no mundo inteiro. Um prédio inteiro. Era um super call center que tinha baias com as bandeiras dos países, com pessoas nativas daquele país preparadas para fazer golpes só para aquele determinado país, assim, sem parar, sem choro nem vela, sabe? E aí era tipo um super call center e os caras ficaram assim, besta, porque eram 5 andares. Cara, esse caso aqui, ele chega a ser tipo umas 10 vezes maior, porque ele tinha escritórios na Espanha,
tinha escritórios em Portugal e tinha escritórios no Panamá. Olha isso. Eles tinham mais de 800 contas bancárias, tá, para fazer transações escusas junto com essas pessoas que achavam que estavam fazendo coisas normais. Tinha mais de 120 contas empresariais distribuídas pelo mundo, tá? 67, prenderam 4 caras nesses países que eram os cabeças, certo? Espanha, Portugal e Panamá. 4 pessoas que consideraram chefes. Só que prenderam mais 67 cúmplices externos que só agiam, só apareciam como laranja. E foi aí o início da investigação. Eles começaram a ver umas contas bancárias que começaram a movimentar dinheiro muito rápido, transações que vinham como é que fala? Validações de criptomoeda, e essas contas elas enchiam com milhões de dólares e escoavam muito rápido, né? E aí isso chamou a atenção, como alertou a Polícia Internacional, Interpol, com relação à lavagem de dinheiro. Como haviam espanhóis envolvidos, né, a polícia da Espanha começou a focar naquelas dicas passadas pela Interpol, e aí criaram uma ação maior, que descobriram que isso vinha sendo aplicado desde 2024. Então já faz 2 anos que os caras estavam tocando pau, catando dinheiro de gente pelo mundo todo, né? Muita fraude com aquele business e-mail, né, back, né, que os caras chamam. Muita fraude de e-mail, muita fraude de engenharia social em cima de só gente grande de empresa, né, fazendo desvio de remessas internacionais, lavagem de dinheiro com 19 empresas e outros países, além desses 3, né? A Europol, junto com a Interpol, já estão ainda pegando um monte de gente na Europa. Quantos que eles pegaram já? Mais de 30 pessoas, e mais, além dos 67, os 4, que já dá 70 e pouco, então já tem uns 100 presos, tá? Descobriram mais 19 empresas em 6 cidades espanholas: Barcelona, Girona, Tarragona, Porto, em Portugal, e ainda mais outras cidades menores do Panamá e do interior de Portugal também. Então o negócio é gigantesco, gigantesco. Essa prova que, enquanto a gente está caminhando, os caras estão na velocidade de luz, arrancando dinheiro de todo mundo. Cara, é muita grana, cara. 140 milhões de euros é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, cara. E 19 empresas, cara. 19 empresas, 67, dá 100 pessoas no total. 67 era só como cúmplice, como laranja, desculpa. Então, essa é um brilho para a polícia espanhola. E também, né, agora, isso foi hoje que saiu, tá? A polícia holandesa também desmantela uma quadrilha, outra quadrilha também, né? Essa roubou 100 milhões de euros, né? Só que é tudo fraude de investimento. Os caras criavam contas digitais, de bancos digitais para o mundo afora, ofertando a oportunidade de fazer investimento em outro país. O povo punha dinheiro, ganhava um pouquinho, punha dinheiro, ganhava um pouquinho, e de repente perdia tudo, né? São mais de 20 centrais de atendimentos distribuídos pelo território holandês. Então, aqui a gente está falando de um prédio aqui na Espanha e essas outras cidades. Agora a gente está falando na Holanda também, 20 centrais distribuídas de call center, tá? Mais de 700 pessoas trabalhando como atendente de telefone, fazendo investimentos diários que chegou a faturar 100 milhões de euros, tá? Por mês, né? 100 milhões por mês, média de 4 a 5 milhões diários que os caras faziam. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. O cara que é o culpado da história é um israelense polonês de 46 anos, que foi preso, está extraditado, foi preso dia 26 de maio, foi extraditado da Holanda para a Polônia, aguarda julgamento.
e ainda não foi julgado porque a Interpol, a polícia, a Europol e a polícia da Holanda ainda levantam valores, se fica nesses cento e tantos milhões de euros ou se vai ter mais dinheiro ainda, porque eles estão assustados com o tamanho do produto que o cara estava trabalhando e a qualidade das fraudes que eram executadas com esse povo enorme, 700 pessoas de call center. O cara tinha uma operação de movida, né? Da TIM, assim, da Vivo, trabalhando com os caras. Onde já, não, que não tem nada a ver com o Vivo, estou falando de gente com os call centers lá, atendendo o telefone todo dia. É muita gente. Então, assim, isso mostra que o povo perdeu a noção. Os caras querem dinheiro pra caramba, faz o dinheiro vir rápido, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de falha absurda e situações com IA que ninguém sabe mais para onde vai parar, e a gente está nesse pandemônio no meio da bagunça, cara. Então, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada, porque não é normal uma Microsoft que a gente fazia aqui por todo mês, entre as 50, 60 alterações. Aí chega um mês, sai 500 e pouca. E agora sai 672 alterações, né, patches da Microsoft. Vocês acham que isso é normal? Não pode ser normal, né, gente? Não tem como ser normal uma coisa dessa. Tá? Então, sim, estamos vivendo um momento muito conturbado. A segurança da informação está na mão de muita gente que não tem a qualidade, a competência necessária e a preocupação necessária para resolver os problemas, ou seja, o comprometimento necessário, porque a gente está vendo que tem muita coisa que não está sendo atualizada, muita coisa... mas não tem investimento. Espera lá, gente. Tem muito problema que a gente está passando e discutindo sempre aqui, que não é só investimento. Cabe ações, cabe tomada de decisão. Né? Tomada de decisão, ação, planejamento, organização. Então, são coisas que são básicas, assim, entre aspas, mas a gente sabe que não estão sendo feitas. E a corda começa a estourar para todo lado, problemas crescem, situações impactam todo mundo. Você, amanhã depois, pode ser um dos caras que vai perder dinheiro também. Né? Então, espero que pelo menos suas coisas se mantenham atualizadas para que isso não ocorra. Beleza, gente? Bom, essa é uma geralzona assim, que eu queria bater esse papo com vocês, aproveitar. Eu já estou testando até essa transmissão para ver. Pelo jeito, está chegando para vocês normalzinho, está todo mundo comentando, colocando as coisas no chat, me ouvindo bem. Então, eu acredito que não tenha maiores impactos. E vamos ver o resultado disso, como é que a gente trabalha, e a gente vai atualizando vocês. Beleza? Se precisarem falar com a gente, vocês têm nosso e-mail, né? talk2rza@gmail.com, ou você pode pôr armeline, programa redzone.com.br, né? E a gente vai se falando e a gente vai se atualizando. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês queiram, também as pessoas mais próximas têm nosso contato, só ir falando, a gente vai trocando ideia e resolvendo. Beleza? Entenderam? Deram uma geral, perceberam o tamanho do quiprocó que nós estamos? Então é isso. Quem entrou depois do início aí do programa, né, a gente está remodelando as coisas porque subiram demais os custos, né? Nosso dinheiro continua sendo real, a gente não recebe em dólar, a gente depende de parceiros, e os parceiros também estão sendo impactados. Então, a gente está avaliando se a gente faz o programa uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, um geralzão, ou pontuais se acontece alguma coisa muito fora da curva. E a gente está fazendo vários testes com os produtos, com o que estão nos oferecendo aqui, para poder trazer para vocês da melhor maneira a informação que a gente sempre teve o prazer de compartilhar com todos. Tá legal? Então é isso. Um beijo gigante para vocês. Obrigado demais por ficar aqui comigo, né, ouvirem essas coisas. E se precisar, a discada do Amate. O Amate está bem, gente. O Amate está bem. Ele só precisa fazer as coisas lá. Enquanto a gente é assim, né?
Quando eu estou ocupado, ele está fazendo uma coisa, quando ele está ocupado, eu estou fazendo outra, quando estão os dois ocupados, a gente dá um jeito de um ajudar o outro, e sempre foi assim, e a gente toca o barco desse jeito. Beleza? Tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo agora, né? A música do Titãs. Mas, assim, fiquem tranquilos que está tudo bem, não tem ninguém mal das pernas, não. É só a gente acertar os detalhes e a gente toca o barco sempre com vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu demais e até a próxima. Não vai ter musiquinha, porque eu não pus a musiquinha, esqueci. Mas tudo bem. Abraço, gente. Valeu. Programa Ed Zone.